Fala, seus Jaguara! Chegamos para mais um episódio do Jaguaras do Caldeirão, nosso quarto episódio. Eu sou o David e estou aqui com o meu amigo Nicolau. Fala, Nico! E aí, David, como é que você tá? Tranquilo, cara? Tranquilo também. Então, estamos aí na expectativa, aquele rabo de olho nas outras competições, mas a Sul-Americana tá forte, viu? O nervosismo tá que tá. Exatamente. Vamos aproveitar que tá todo mundo só em pensamento lá na Sul-Americana e vamos fazer esses últimos 2 programas aí antes da final, falando especialmente sobre a Copa Sul-Americana. Nesse primeiro programa de hoje, nossa ideia é fazer uma recapitulação de toda a campanha do Atlético na Sul-Americana de 2021, desde a montagem do time até passando pelos jogos, as contratações, daí o momento que a gente chega para a final. Então esse programa vai ser recheado de informação e opinião e, é claro, daquele jeitinho jaguara que vocês gostam, né, Nico? É isso aí, bora pro programa. Então tá, David, como você destrinchou pra gente aí no começo, eu acho que é muito importante a gente falar sobre o ano de 2020, né, que foi o pré-planejamento de tudo que aconteceu esse ano e vem acontecendo, né? O torcedor tá muito apreensivo, né, nesse ano por conta da final, aí os jogos complicados e difíceis e que fazem a gente passar raiva no brasileiro, mas acho que tudo isso faz sentido com o que foi feito em 2020. As coisas que deram certo, que não deram certo, culminaram aí para uma boa campanha do Atlético até aqui e, se Deus quiser, com pelo menos mais um título da Sul-Americana. Pois é, Nico, o time de 2020 foi aquele momento ali de transição, né? Eu acho que desde 2016 ele talvez tenha o time que tenha mais sofrido, foi um time que sofreu bastante, principalmente no primeiro turno ali do Brasileirão. O Atlético, né, frequentou a zona de rebaixamento ali muitas rodadas, deu aquele medinho, né? E tudo isso foi por conta de um mau planejamento, né? O time de 2019, que era muito bom, foi desmontado, então as principais peças acabaram saindo, né? O Renan Lodge saiu lá na metade de 2019, aí no final do ano saiu Bruno Guimarães, Rony, né? O Marco Ruben, o Cirino, Léo Pereira, o Cirino. Então foram muitas peças ali saindo do time, peças titulares, e a contratação, né, que era para ser algo para substituir. É claro que dificilmente a gente ia substituir certos jogadores à altura, mas eram para ser contratações que iam diminuir, né, esse gap que ficou devido à saída desses grandes jogadores. As contratações foram horríveis, né? Terríveis. E 2020, cara, é até curioso, porque realmente foi um desmanche geral. Não foi só aquela venda dos principais jogadores, porque visto que o Lodge tinha saído, a gente já esperava que o Bruno ia sair também, o Marco Ruben acabou falando que queria voltar pra Argentina, mas assim, jogadores como um todo ali, o elenco em si, ele foi muito dilacerado ali, né? Porque, por exemplo, jogadores não tão importantes assim, como Camacho, como o Cirino, que era reserva, né? Mas que era o próprio Pedro Henrique, né, que saiu também. Também, Bambu. Então o Bambu, que na parte final da Copa do Brasil foi muito importante, então muitos jogadores mesmo, acho que foi em torno de 16 ou 17 jogadores que saíram, né, do plantel do Atlético, então realmente qualquer time sofre com isso, eu acho que até por isso que 2020 ali a gente começou capengando um pouquinho. E assim, o problema maior foi a demora para a diretoria agir. O Paulo André demorou para conseguir achar um técnico, eu lembro que foi uma enrolação muito grande para anunciarem o Dorival Júnior, ficaram esperando, né, pelos técnicos estrangeiros, né, o Miguel Ángel Ramírez, depois ficaram negociando com o Rogério Ceni, que quis ficar no também, né? Cacesse. Então, o Atlético não conseguiu convencer nenhum desses caras, acredito que muito por aquele momento que o Atlético estava vivendo de instabilidade, né, de um elenco em reconstrução, que algumas pessoas têm uma facilidade maior, que o cara quer construir o elenco, quer construir o time, e tem gente que fica insegura, falando, putz, esse time tá passando por um momento difícil, então é melhor não chegar agora. E posso queimar minha carreira, né? Exatamente. Aí nós acabamos ficando com o Dorival Júnior, que assim, entre os técnicos brasileiros, eu nunca achei o Dorival Júnior uma péssima opção. Eu achei que ele talvez fosse um dos menos piores que estavam disponíveis, mas não foi acertado essa opção e o Atlético acabou pagando muito caro por isso.
Então, depois do Dorival Júnior, a gente teve o Eduardo Barros, que também não estava preparado para assumir o time. E apesar de um fôlego ali com a classificação na Libertadores, o time no Brasileirão fez uma campanha pífia no primeiro semestre, né, no primeiro turno. A gente tava ali, eu não sei como é que você tava naquela época, Nicolau, mas eu tava temendo que o time fosse cair para a segunda divisão um ano depois de ser campeão da Copa do Brasil, cara. Aquele meu jeitinho pessimista de ser, né, cara? Eu acho que aconteceu ali, realmente, esse sentimento ruim, assim, de um elenco realmente dilacerado, né, acabar não conseguindo, né, reagir. Mas você comentou dos pormenores aí, cara, sobre demora do Dorival, depois eu acho que talvez a escolha no timing errado do Eduardo Barros. Tudo isso, como eu disse, podem ser pormenores, porque eu acho que o principal ali, erro da diretoria foi colocar o Paulo André como diretor de futebol. Claro que a gente sabia que o Paulo André não tinha essa experiência ainda, mas eu acho que teve um momento ali que já dava pra ver que não ia pra frente, né? E o Petralha deram aquela investida novamente no Paulo André, né? Fazendo com que ele não ficasse um tempo ali ainda. Então eu acho que são várias, né, decisões erradas em sequência. Como você falou, o Dorival Júnior também não achava uma escolha terrível, mas não era o técnico certo pro Atlético naquela hora. Foi a opção... Foi a opção que tinha, né? Mas aí que tá, né? Eu acho que também faltou um pouco de pulso, um pouco de estratégia do Paulo André lá nas primeiras negociações do ano. E aí o Eduardo Barros, que pra mim é um grande técnico, tem um grande futuro aí, também não deu certo. Então eu acredito que a principal escolha errada aí foi o Paulo André como diretor de futebol e pelo tempo que demoraram, né, pra agir. Exatamente, mas o Petralha tem disso, né? Quando ele gosta de alguém, confia em alguém, ele demora muito pra agir, fica se enrolando. Foi assim com o Fernando Diniz, foi assim com o Autori em 2017, né? O Autori já dava pra ver que o cara não queria mais continuar, tava uma enrolação, e aí acabaram, né, o Petralha ficava insistindo, né? Tá acontecendo um pouco agora, né? A gente tá sofrendo num momento aí que tem a rusga desses dois ali, né? A gente vai falar mais pra frente sobre isso, mas esse time de 2020, ele sofreu muito por todas essas questões e, cara, contratações muito ruins do Atlético, né? Uma reposição merda para um time que perdeu grandes jogadores. Então a gente teve a contratação de Carlos Eduardo para substituir o Rony, que foi pro próprio Palmeiras, né? O Carlos Eduardo veio do Palmeiras. E uma quantia em dinheiro bem alta, né? Não, foi uma contratação ali que o Atlético gastou uma grana preta, né? Pra ter esse cara por 3 anos. Até que ele entregou um pouco ali em 2020, né? Mas ele é tipo o Denis Marques, só que pior, porque o Denis Marques, ele tinha vários momentos bons, assim, durante um ano, mas o Carlos Eduardo, ele, cara, esse ano de 2021 tá terrível. O Paulo André contratou também Marquinhos Gabriel, que, cara, sinceramente, assim, é um jogador que tá em decadência total na carreira, um jogador que... O Marquinhos, cara, pra mim, assim, acho que nos últimos 5 anos, talvez, pra não ser tão chato e não aumentar mais esse período, acho que foi um dos piores jogadores que eu vi com a camisa do Atlético. Não, foi terrível, terrível. E aí a gente teve, na metade do ano, ali, contratação de jogadores como Jorginho, Ravanelli, Giovani, o Fabinho. Cara, assim, foi um pacotão do terror, assim, que chegou pra colocar... O Jorginho Aides, né? O cara tem a canela igual ao meu braço aqui, cara. Meu Deus, impressionante como a gente até espera que o cara corra e tal, mas nem isso, né? Não, o Fabinho, cara, é um dos piores jogadores que eu já vi com a camisa do Atlético. O Giovani, terrível. É bizarro. E ainda um pouquinho depois, assim, teve aquele Reinaldo, né? Nossa. Que hoje, se eu não me engano, ele tá no CSA, mas, cara... Terrível. Esse aí, junto com o Marquinhos Gabriel, acho que estão aí no top aí dos últimos 5 anos. Tá feio. Então vamos ter que fazer uma comparação de piores contratações, se for 2017 ou 2020, né? Porque foram 2 anos, assim, que o Atlético errou praticamente tudo que fez. E 2014 também, né? 2014 foi um ano terrível em contratação. Tirando o Adriano ali, que esportivamente não foi bem também, mas também acho que ele chamou um pouco a atenção ali, né, do Atlético na época e tal. E assim, eu acho que a gente tá comentando tudo isso, essa época do 2020 que não deu certo, mas eu insisto em dizer, posso estar sendo chato, que a escolha do Paulo André aí ramificou pra tudo isso, sabe? Porque com certeza. Escolhas assim terríveis, né? Como você já comentou, não vamos se alongar novamente no Marquinhos Gabriel, mas o Jorginho, o Giovani, que já vinha na carreira aí, a gente se mostrando como também decadente, né? Não vinha fazendo bons trabalhos ultimamente. Então, Ravanelli, Fabinho, Reinaldo, jogadores também que não tinham competência, né? Até pra suprir o que a gente tinha perdido ali em 2019. Então, é terrível, simplesmente terrível.
E a estratégia do Atlético esse ano do Paulo André ela foi diferente, né? Que o Atlético normalmente, é claro, nós não queremos que o Atlético tire um titular do São Paulo, do Palmeiras. Isso é impossível para o Atlético no momento. Mas em vez de pegar jogadores que estão em queda, né? O Atlético sempre investiu em jovens jogadores, né? Foi o que o Atlético fez esse ano, né? Investiu no Babi, investiu no Terence, que é um jogador jovem que estava reacendendo na carreira, né? Agora, quando você pega um cara em queda e um cara que já tem 27, 28 anos, cara, é muito difícil dele se renovar, dele conseguir ter um bom resultado ali. E se você apostar em vários caras desse perfil, a chance de dar bosta é muito grande. E foi o que aconteceu. Até porque o cara, por exemplo, já passou da época de ir pra Europa, por exemplo, ali, né? Talvez hoje em dia, com 22, 23 anos, você já tá começando a ficar velho pra ir pra Europa, né? Então, se o cara tá com 28, 29, 27, ainda não deu certo, assim, não despontou, teve uma temporada boa, igual o Giovani. O Giovani teve uma temporada boa no Santos, e lá com 23 anos. Hoje o cara tá com 29, sei lá, e nunca mais, entendeu? Então, esse tipo de coisa aí, eu acho que são erros bem crassos, assim, e muito amadores pro nível que o Atlético tem hoje de contratação e de formação de jogador. Então, o nosso ano de 2021, ele começou justamente se livrando dessas tiriças, né? Jorginho, Ravanelli. Jorginho até que tá jogando bem lá no Ceará, né? Talvez seja aproveitado ano que vem, mas o restante, né? Tá uma desgraça. E os três, né? Ravanelli, Giovani e Fabinho foram para onde? Para Chapecoense, aquele time que tá sendo estuprado por todo mundo ali do Brasileirão desse ano, né? E tem ainda o CSA, né? Que levou o Iago, levou esse Reinaldo. Então, realmente, né? O Atlético meio que acordou ali e viu que esses caras não tinham nível. E acabou que foi distribuindo, né, esses jogadores pelo Brasil. Não, e esse Giovani ainda, o cara é tão filho da puta, cara, que ele fez um gol no último minuto no Atlético, cara, no jogo aqui na Baixada. Lembra? Aquele jogo, eu acho que foi o jogo que eu mais passei raiva esse ano aqui. E o Atlético tem dessas, né? Os 2 jogos contra a Chapecoense esse ano fizeram raiva na gente, então a gente não tem como entender aquele lance do Santos lá no primeiro turno, né? Nossa! Que levou aquele gol bizarro do zagueiro da Chapecoense e o Giovani ainda me faz um gol no último minuto, é pra acabar mesmo. Tá, aquele jogo foi foda. Aí nós tivemos o término de contrato do Jonathan, né, que foi um lateral direito histórico do Atlético. É claro que nos últimos 2 anos ali ele tava mais capengando do que jogando, né? Desculpa falar isso. O Jonathan pra mim é um ídolo, jogou muito bem, né, nos seus 2 primeiros anos aqui no Atlético, mas infelizmente, né, a idade não permite que o cara continue, né? E o Lúcio Gonzalez, né, também tava só no 2020, já era praticamente um ex-jogador, né, mas mantiveram ele ali, e em 2021 realmente não tinha como continuar, né, não dava mais pra estar aceitando o Lúcio já com quase 40 anos ali jogando, né, sendo titular. Então, né, ele foi aposentado, mas, cara, um cara legal que vai estar fazendo parte da comissão, né, daqui um pouco, eu tenho certeza vai virar um técnico foda aí. Aí um ponto bem negativo, Nico, foi o mau aproveitamento dos jovens no Paranaense de 2021, né? Isso eu acho que prejudicou bastante a subida desses jovens aí para o nosso time titular, né? Eu acho que esse aproveitamento, né, não necessariamente 100% da culpa por exemplo, do planejamento e tal. A gente realmente pode ter safras ruins, né, isso acontece. Eu acho que o Jader aí é um cara que vamos aproveitar bastante. Infelizmente ele se machucou aí nas últimas rodadas e o Carlos Eduardo, quando dá um espaço ali no time titular, ele acaba entrando, não mais o Jader, mas eu acho que é um jogador que vai ser bem aproveitado. E infelizmente, né, a gente tem o já, claro, já tá muito bem no CRB, na Série B, mas eu acho que a safra em si foi uma safra ruim, né? Infelizmente, em 2021 não pudemos aproveitar. E para talvez tentar salvar o Campeonato Paranaense aí, o Atlético também usou muito o time titular e mesclado, né? O time reserva ali no Paranaense, acabou que esses jogadores não conseguiram ter também sequência, né? Exatamente. E também essa questão do mau aproveitamento, também podem colocar aí na conta do Lazzaroni, né? Que foi o técnico responsável pelo time de 2021, né? E continua aí, né? E continua aí como auxiliar, né? Como auxiliar eu não vejo tanto problema. O problema é o cara ficar como
como o técnico principal, né? Acho que isso que é complicado. Mas em 2018 e 2019, que a gente teve bons anos nos aspirantes, a gente subiu uma galera muito boa, né? E reforçaram muito bem o time, né? Lodge, Léo Pereira e Bruno Guimarães, bons exemplos de 2018, 2019, Vitinho, Kelvin. Então, nesse ano de 2021, cara, praticamente não tivemos ninguém que subiu, né? E isso prejudicou bastante, né, na formação desse time, né? E caras como o Jajá, que era para ter brilhado, para ter sido utilizado, acabou não sendo aproveitado, tá jogando na Série B hoje em dia. Nesse meio tempo aí, nós tivemos a efetivação de Antônio Oliveira como técnico. Nicolau, como você recebeu essa notícia de que eles não iam contratar um técnico e iam colocar esse português aí como técnico? Olha, David, é complicado porque o Atlético tem um histórico, né, de efetivações interessantes, boas efetivações. E eu, para ser bem sincero, eu prefiro muito mais esse tipo de efetivação do que uma contratação como o Valentim, do que uma contratação como o Dorival. Como eu disse, o Dorival eu não achava uma terrível opção, mas era o que tinha no momento. E o Eduardo Barros, né, a gente viu que não estava preparado. Então talvez o Dorival realmente fosse a melhor opção. Nesse sentido, eu até achei interessante, né, a escolha do Antônio, porque é uma escola portuguesa. Ele tinha também aí um nível de trabalho interessante com o Gesualdo, né, que é um técnico português aí histórico. Então eu acreditava que poderia dar certo. Eu acho, cara, ainda acho que algum problema interno com o Jadson, com alguma outra situação, fez com que o Antônio aí não conseguisse essa sequência, né? Porque é muita coincidência, cara. Aquela época que aconteceu, né, os problemas com o Jadson no elenco, a gente não sabe se tem outros jogadores aí envolvidos também. A má fase no Brasileirão começou, né? A má fase também no Paranaense ali, que culminou, na verdade, no desligamento do Antônio. Então eu acredito que o futebol também, muitas vezes, é muito mais do que simplesmente bola jogada ali, né? Os 11 jogadores, mais os 5 que entram depois. Tem muita coisa em volta. Cara, eu discordo um pouco de você nessa questão aí do Atlético fazer essa efetivação de auxiliares para técnico, porque vejo isso acontecendo, né, com sucesso pouquíssimas vezes, né? Foi, sei lá, Thiago Nunes. Eu não lembro de outro técnico assim que tenha sido efetivado, tenha ido bem, né? E o problema desses técnicos é que, primeiro, que por causa dessa efetivação, né, eles estão recebendo uma oportunidade, eles recebem uma pressão muito grande da torcida, porque a torcida não compra esses caras de cara. A torcida normalmente quer um nome de peso, alguém que chega ali, que mostra que entende futebol. Porque daí o cara começa a ir mal, você começa a falar, é seu estagiário, e começa, né, a criticar, começa a falar, começa a colocar uma pressão maior no cara, e às vezes ele não tem tanta convicção. E em situações como essa, que tem o Paulo Autuori, você sabe que o Paulo Autuori às vezes manda mais no time que no cara, e fica essa situação chata. Esse jeito que tá atualmente o Atlético, eu não acho interessante, sabe? Eu acho mas aí que tá, eu acho que aí que tá. O modelo técnico do Atlético hoje é esse, né? E eu acho que um cara de peso, um nome do mercado, talvez dê tão errado quanto isso. Porque, claro, né, o Atlético não vai contratar um Felipão da vida, mas vai que traz um cara nesse nível. Como que vai haver esse equilíbrio entre ele, entre a Autuori, entre o modelo técnico, a gestão que existe hoje? Então, aí trazem um cara como o Valentim, que era um cara que estava desacreditado no mercado, né, embaixo no mercado, porque não só a questão técnica estava ruim, mas sim problemas pessoais dele ali, enfim. E o Alberto Valentim tem uma certa história com o Atlético, né, como jogador, é claro, e o Atlético acho que viu essa oportunidade aí de trazer um cara que não estava tão bem quisto no mercado para que, com certeza, ele fosse encaixado nesse esquema aí. Enfim, é um modelo técnico do Atlético que efetivações podem dar certo, né? Eu acho que o Eduardo Barros é um exemplo interessante que acho que até ele levou um azar ali, né? Ele pegou um plantel muito ruim, né? Uma fase muito ruim do Atlético, mas ele é um cara que tem, para mim, muitas condições para ser um grande treinador e muito maior do que um Valentim da vida. Essa é a minha opinião. Entendi. Eu só não curto esse tipo de estratégia que o Atlético usa, né? Porque tem que ter ali o Autuori e mais um técnico. Isso eu não gosto, porque eu acho que o cara que estaria na posição do Autuori, ele teria que ser o técnico. Aí o cara comanda tudo. Agora, quando
o autor e mais um técnico, a gente nunca sabe quem que manda e sempre fica dando esses problemas e, sabe, esse tipo de coisa eu não gosto. Eu gosto de um cara que mande no departamento de futebol, como acontecia lá com o Ferguson, lá no Manchester, mas era o Ferguson como o diretor de futebol, como o técnico, não um cara e outro como técnico que só vai, né, não sei o que vai agregar ali. Então, essas coisas me deixam confuso, né? Mas, e a gente fica até um pouco na dúvida, né, cara? Esse modelo tá sendo feito a partir de um planejamento mesmo, o Atlético quer ter um manager aí, ou se é porque o Autori não quer nem isso nem aquilo, né? Porque hoje a gente sabe que o Autori não quer mais ser técnico, mas ele é um cara que tem muita confiança do Petralha, manda e desmanda ali, né? Em todas as categorias ali de base e categorias principais. E a gente não sabe se é porque o Autori não quer realmente ser o técnico do Atlético, ele é o técnico do ano, ou se faz parte do planejamento. Pois é. E aí a gente tem algumas chegadas no começo do ano, que foram poucas, né? A torcida sempre gosta de ter mais nomes, mas eu gostei do que o Atlético fez esse ano, assim, que ele foi mais pontual, né, e assertivo nas contratações do que contratar pacotão. Pacotão sempre vem um monte de bosta, isso que a gente aprendeu, né, nos anos anteriores. Então, no começo do ano a gente teve a chegada do Marcinho, que veio para chegar e fazer uma sombra ali pro Kelvin, né? Era o que a gente achava, mas na verdade o Marcinho tomou a posição do Kelvin, né? Por incrível que pareça. E o Babi, que chegou ali também para disputar a posição com o Kaiser, né? E logo acabou se mostrando ali um cara mais preparado para a posição e roubou a posição do Renato Kaiser. Então, essa foi a montagem do time. Com tudo isso que a gente falou aqui, eu tinha uma expectativa interessante pro Atlético, né? Porque o Atlético perdeu poucos jogadores de 2020, né? Na verdade, saíram vários, mas a maioria que saiu foi Tiriça, né? Não saiu nenhum titular, praticamente. O Atlético acabou se reforçando ali e tinha uma expectativa maior, né? Pro Atlético fazer uma boa campanha, tanto na Copa do Brasil quanto no Brasileirão. E pra Sul-Americana, Nico, eu sei que você é pessimista, né? Mas, cara, eu desde o começo acreditava que o Atlético podia ser campeão. Antes de começar ali, eu vi o Atlético como um dos principais favoritos, né? Como que você via o Atlético, né, antes da Sul-Americana começar? Então, David, sobre ser principal favorito, eu comecei a ver o Atlético depois daquela má fase do Grêmio, porque o Grêmio começou destruindo todo mundo ali na Sul-Americana, não sei se você recorda, e eu achava o Grêmio, quem sabe o Bragantino, né, que hoje tá na final, ali um dos principais times para chegar até uma final. Aí o Grêmio acabou tendo uma fase terrível no meio do ano, aí até agora, no final do ano, né, no Brasileiro tá lastimável. E ali eu comecei a ver uma esperança, porque o Atlético também vinha jogando bem, começou a jogar bem. Você falou das contratações ali, né, do Marcinho, do Babi, mas também tivemos o Vitinho, né, uma ascensão muito grande no Atlético, até não esperava, assim, que fosse tão grande assim. E aí eu coloquei o Atlético como um dos principais favoritos, sim, a partir do momento que, passando o Grêmio ou a LDU ali, né, porque era o confronto, eu acreditava que o Atlético tinha totais condições de passar pela LDU ou pelo Grêmio, e também totais condições de passar pelo Peñarol, que viria a seguir, né, muito provavelmente seria esse o adversário, e foi o que aconteceu. Você até comentou das contratações, né, infelizmente esses dois jogadores hoje aí, a gente tem o Marcinho, que tem altos e baixos muito grandes, isso eu acho algo muito complicado pro elenco, né, o Marcinho tem jogos que faz 2 assistências, 1 gol, e tem jogos, cara, que ele deixa 2 gols assim na conta dele, sabe? Então eu acho isso muito complicado. Eu não sei até hoje quem falou pro Marcinho que ele é lateral, né? Porque eu acho que ele é um ala, né? Não tem nada de marcação, nada. Né? A gente levou vários gols aí nas costas dele e infelizmente o Babi aí sofreu uma lesão muito grave, né? A gente teve que trazer até o Bissoli, né, do Cruzeiro, até achava que seria lastimável também, mas o Bissoli conseguiu ali também fazer uma briga interessante com o Kaiser aí pela titularidade, e o Vitinho infelizmente saiu, né, eu acho que eu vou falar o que, não sei se o David vai gostar disso, né, mas cara, eu acho que o Vitinho foi uma das principais decisões erradas do Atlético nesse ano. Né, a gente tinha, né, 4 competições para disputar, o Paranense já foi finalizado, a gente está finalizando aí a Sul-Americana e a Copa do Brasil também está nos finalmente, e cara, o Vitinho fez uma falta danada pro time que tá disputando, principalmente aí como uma questão de elenco, né, eu acho que com 4 competições aí desse nível pro Atlético,
Atlético, a gente teria aí o Vitinho uma boa arma para conseguir aí chegar cada vez mais forte nas finais. Exatamente, cara. O Vitinho ali era algo, um jogador bem importante. A gente vai falar mais pra frente sobre a saída dele, né? Que ele acabou jogando, assim, várias fases aí da Sul-Americana. Se a gente for campeão, vai ter que ser considerado campeão da Sul-Americana também, né? Ele participou da maioria dos jogos. Ah, com certeza. Mas, assim, antes de ter o sorteio e tal, eu colocava o Atlético como um dos postulantes ao título. Então, né, você começou a confiar mais depois, né? Mas eu já confiava ali desde aquele começo, né? E é claro, quando o sorteio aconteceu, né? O sorteio da fase de grupos aconteceu, né, lá em 5 de fevereiro de 2021, que foram separadas ali 32 equipes, né? Em 16 chaves ali, a separação dos potes foi de acordo com o ranking Conmebol. E, cara, pra minha surpresa, o Atlético, né, ele foi cabeça de chave e acabou pegando de surpresa, mas faz muito sentido porque o Atlético foi campeão da Sul-Americana em 2018, chegou nas oitavas de final das 2 últimas Libertadores, então eles acabaram subindo bastante o ranking do Atlético, e o Atlético, em comparação com os outros times, ele realmente era um dos mais importantes que estaria disputando. E nós fomos cabeça de chave, para você ver a importância que o Atlético tinha ali já no começo da competição, já era considerado um dos times mais fortes, né, dessa competição. Com certeza, eu acho que até não foi tanta surpresa pra mim em relação a ser cabeça de chave, né, pelo fato de já ter sido campeão, né, da Sul-Americana, já tendo vários anos seguidos aí, né, como postulante aí brasileiro a Libertadores. Então, eu não tive tanta surpresa em relação a isso, mas até pelo grupo também que o Atlético pegou, né, acho que foi muito em relação a isso, né, ser cabeça de chave aí facilita um pouquinho. E convenhamos, foi um grupo bem fácil, né, pelo menos na teoria, né, eu achava que o Atlético ia atropelar todo mundo, acabou fazendo jogos muito difíceis ali contra o Alcas, contra o Metropolitano, enfim, e depois no finalzinho ali, do meio pro final da fase de grupos, acabou deslanchando. O que eu falo em relação a não achar o Atlético um postulante ao título, é porque também a gente não pode esquecer que os times da Libertadores iriam entrar nessa Sul-Americana. Então, além do Grêmio, que estava numa fase espetacular, batendo em todo mundo, e graças a Deus aí o Grêmio acabou tendo essa baixa no ano, o Bragantino também estava muito bem e continua muito bem, e também tinha os times da Conmebol Libertadores, né? A gente não pode esquecer que poderiam ser pedra no sapato do Atlético. Alguns entraram ali direto nas fases de grupos, né, como aconteceu com o Grêmio, né, e alguns outros times que foram eliminados na pré-Libertadores, e outros iam entrar a partir das oitavas, né? Então metade das vagas seriam para times que foram primeiro colocados na fase de grupos da Sul-Americana, e 8 vagas seriam para times que foram eliminados na fase de grupos da Libertadores, né? Os terceiros colocados de cada grupo. Mas do Atlético, né, como a gente falou, esse sorteio foi bem generoso, né? Entregou times ali bem acessíveis, e a gente esperava que o Atlético fosse, né, meter várias goleadas ali, o que não aconteceu, e no decorrer ali da primeira fase me deixou muito preocupado. A gente começa aí falando do jogo contra o Alcas, né, o primeiro jogo, lá no dia 20 de abril de 2021. O Atlético ganhou de 1-0, e o jogo foi lá em Quito, no Equador. O Alcas é um time equatoriano, e o gol eu não consigo falar o nome desse sujeito aqui que fez o gol, Fridzewski, ele bateu, o Nicão bateu o escanteio, o Eric tentou de cabeça e Fridzewski acabou enfiando a bola pra dentro. 7,5, escanteio pro Furacão, Nicão pra bola, perna esquerda, bateu, ele toca de cabeça pro gol, olha o gol, tá lá! Huracán de las Américas, Eric de cabeça! Começou com ele,
ele que ganhou esse escanteio, ele que recebeu na ponta direita, ele que driblou o adversário, ele que escapou, ele que cruzou, e aí o zagueiro Mina meteu pra escanteio, o Nicão cobrou e ele tava lá pra tocar de casquinha, desviando de todo mundo, metendo pro canto, a bola tocada por último do zagueiro adversário. Ele tava no lance, ele brigou, há um desvio no zagueiro, a bola foi contra o Patrimônio e morreu no fundo da meta do uruguaio, o goleirão do time do Alcas, Damian Frascarelli, aos 37 de partida. É o primeiro gol rubro-negro, é o primeiro gol do Furacão, é o primeiro gol do Atlético na Copa Sul-Americana 2021. Num jogo, cara, vou ser sincero pra você, Nico, esses jogos aí da primeira fase da Sul-Americana, eu não lembro quase nada desses jogos, cara, foram jogos muito ruins, e aquele joguinho de 1-0 ali, o time do Atlético tava jogando contra, se fechando lá atrás, né, porque o Atlético era o time grande, o time forte ali do grupo, então, e o Atlético não tava conseguindo construir jogadas, era um time que acabava dependendo muito de alguns cruzamentos na área, em alguns lances do Vitinho, de jogada individual, do Nicão. Então, esse primeiro jogo foi, se eu não me engano, eu acho que tirando o jogo que o Atlético perdeu, acho que esse foi o pior jogo do Atlético, né? Que foi um jogo assim que o Atlético não jogou nada mesmo e conseguiu achar um gol contra ali e conseguiu se ganhar do Alcas. Eu acho que você matou a pau na questão dos times, né, que iriam com certeza se fechar contra o Atlético, né? A gente sabe que o Atlético tem esse jeito de jogar aí muito ofensivo, né? Isso já vem sendo há alguns anos aí conhecido, né, pelos times sul-americanos. Então eu acredito que os times foram nessa estratégia, né, de se fechar, de tentar levar no máximo um gol ali do Atlético para tentar empatar ou para quem sabe se dar bem nos outros jogos, né, por conta do saldo de gols, até porque um time só iria se classificar, né? A gente tem esse regulamento aí na Sul-Americana que só o primeiro se classificaria. Então eu acredito que até no começo dessa fase de grupos aí, o torcedor atleticano imaginava que o Atlético ia passar numa boa, sem nenhum susto. Realmente, no geral, ficamos com 15 pontos. Passamos não sem nenhum susto, né? Porque acabamos perdendo pro Melgar no terceiro jogo ali, e aí a gente viu o próprio Melgar também chegar um pouco perto do Atlético, a gente sabia que só um se classificava, então eu acho que, como eu falei, do meio ali pro final, a gente acaba lembrando um pouco mais dos jogos do Atlético, né? Que a gente tava naquela expectativa do Atlético confirmar a sua classificação. E o Atlético, se não passasse nesse grupo, ia ser um vexame, né? Ia ser uma vergonha, porque são ia ser absurdo. São times muito ruins. O segundo jogo, dia 28/4, Atlético 1-0 no Metropolitanos da Venezuela. Então, novamente, um time da Venezuela que não foi para Libertadores, né? E aí, Atlético conseguiu ganhar num gol de cruzamento de Kelvin, o gol de cabeça do Kaiser. Marcado pelo Bolívar, ele faz o recuo outra vez para Thiago Heleno, ligou, a bola é boa, Kelvin vai fazer, atenção, cruzou na boca do gol, Kaiser, e o gol! Gol! É do Atlético, é do Atlético! Thiago Heleno parecia o Gerson, recebeu a bola na linha central do gramado e faz um lançamento de 369 jardas. Ele encontra o futebol na penetração, no facão do Kelvin, ele ingressa na grande área pela ponta direita e faz seu cruzamento, dá um balãozinho, mete um lob naquela jogada de tenista. Aí ele encontra o futebol do Kaiser, Renato Kaiser, na hora certa, no local exato da ocorrência. Ele sobe e desce de cabeça, a bola entra, tá lá dentro do gol. Jogados 9 minutos do segundo tempo, sai na frente o Atlético Paranaense. Renato Kaiser é o nome dele, 9 é o número da camisa dele. Sai na frente o Atlético Paranaense para assumir a liderança da sua chave na Copa Sul-Americana de 2021. Ganhamos, mas o Atlético também não jogou bem esse jogo. Partimos para o terceiro jogo, que foi no Peru,
né, contra o Melgar. E aí foi onde a água começou a bater na bunda, né, Nicolau? O Atlético jogou mal novamente o jogo e acabou levando o gol do Melgar, né, o gol do Bordakahar. E nesse momento o Melgar estava com 9 pontos e o Atlético estava com 6. E o Melgar, inclusive, estava com um saldo melhor. Então foi realmente um momento ali que a gente temeu pela classificação do Atlético. Exatamente, até porque, né, por conta que eu já falei, de só um time se classificar, o Atlético perdeu pontos pro principal postulante ali, a classificação, né, que era o Melgar. E como você comentou, os 2 primeiros jogos aí o Atlético jogou muito mal. A gente achava aí que o segundo jogo contra o Metropolitano seria um vareio de bola, o Atlético jogando fora da altitude, jogando em seu estádio aí, e acabou jogando muito mal também. E acabou perdendo pro Melgar no terceiro jogo. Então aí o negócio ficou feio. O Atlético aí precisava de qualquer jeito na segunda fase aí, da fase de grupos, ganhar os seus jogos. E ganhar, fazer 100%, né, pra conseguir fazer 100%, principalmente ganhar do Melgar, né? Exatamente. E aí fomos pra Venezuela enfrentar, né, o Metropolitanos e, por incrível que pareça, na verdade não, né, a gente já esperava que fosse um jogo horrível, né, e o Atlético conseguiu ganhar com um gol de Vitinho, novamente numa jogada individual, né, do nosso ex-craque, que saiu do Atlético. Ponta esquerda, Vitinho encarou a marcação, buscou lançar, pé direito, bateu pro gol. É rede! Gol! Rubro-negro! Vitinho marca no Furacão, pela ponta esquerda, ele faz a jogada, corta pro meio, saiu da marcação do Bolívar, e quando puxou, viu o goleiro, disse, vou te meter no canto, do lado de lá, o goleiro não chega mesmo, ele mete no canto esquerdo essa bola, forte, o goleiro tenta chegar, não consegue, ele estufa as redes do Metropolitanos, Vitinho, camisa 28 brilhando, é ele o autor do gol, sempre ele, Vitinho, tá se tornando artilheiro agora. Vitinho, o garoto, tira o 0 do placar, sai na frente do Furacão, vitória importante na Sul-Americana. Vitinho, aos 15 minutos de bola rolando, 15 de jogo. Segundo tempo, escreve no placar em Caracas. Metropolitanos 0. Vitinho fez o dele nessa. O Atlético conseguiu ganhar esse jogo, deu uma respirada. Eu acho que esse era o jogo-chave ali, né? Se o Atlético tivesse empatado esse jogo, é porque os 2 próximos seriam em casa. Se o Atlético tivesse empatado, ia ficar bem difícil, né? E daí o Atlético ganhou e o Melgar, nesse ponto ali, acho que foi perdendo fôlego, começou a tropeçar. Eu concordo muito com você, esse jogo foi o chave, porque se houvesse pelo menos um empate ali, né? Derrota nem se fala, mas se houvesse um empate, o Melgar ia jogar com o regulamento, entre aspas, né? Porque poderia se fechar pra conseguir um empate contra o Atlético, e aí não tinha como, né? Provavelmente o Melgar ia se classificar. Exatamente. E aí fomos, né, para esse jogo que valia classificação na Arena da Baixada. Esse foi o jogo que o Atlético realmente conseguiu impor o seu futebol ali na Arena da Baixada, como a gente estava acostumado a ver, né? Um adversário mais fraco, né? E o Atlético ali no finalzinho do primeiro tempo conseguiu fazer o gol depois de várias tentativas, né? Novamente gol do Kaiser com assistência do Kelvin. O Atlético chegando para fazer o gol, sobrou para Renato Kaiser, o goleiro defendeu, ele vai ficar com a sobra, bateu pro gol, olha o gol! Olha o gol, olha o gol, olha o gol, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá, tá lá! Gol do Furacão na Copa Sul-Americana! A bola cruzada da direita numa descida em velocidade, numa arrancada rápida, a bola ficou pro cruzamento do Kelvin, o zagueiro tentou tirar, chegou cabeceando o atacante atleticano, chegou Renato Kaiser, o goleiro defendeu, a bola sobrou ainda pros pés do Kaiser, ele tentou de cabeça, o goleiro defendeu, mas ela ficou para ele cutucar livre, para estufar, com vontade, com raiva, com determinação, para abrir o marcador, e agora sim, seu Renato Kaiser, agora sim, seu Renato Kaiser, com 42, é gol do Furacão, é gol do Atlético, é gol rubro-negro da Baixada. Renato Kaiser, abraçado pelos companheiros, todos comemoram. Lá fora, grande torcida, massa rubro-negra atleticana, comemora demais. E ele sabe que é de gols que a galera gosta, é de gols que o Furacão precisa. E sai o primeiro, Renato Kaiser, agora sim, Renato Kaiser,
para o Atlético, 0 para o Melgar. Só que depois que fez o gol, o Atlético meio que sentou no resultado e passou a depender da defesa. A sorte que nós tivemos é que o Melgar no começo do segundo tempo também teve um jogador expulso, né? E aí ficou um pouco mais fácil do Atlético conseguir controlar esse jogo, né? Até porque o Melgar não é nenhum Manchester United da vida, né? Então a gente conseguiu se manter bem ali. E nessa época a gente via que o Atlético tinha uma defesa sólida, né? Porque, né, em toda a fase de grupos da Sul-Americana, o Atlético levou apenas um gol, né? Que foi esse gol na derrota contra o Melgar. Então ali a gente tava confiando na defesa e mal poderíamos imaginar que a defesa ia ser o principal problema ali uns meses pra frente, né? E eu acho que os caras nos enganaram muito bem, viu, David? Não sei se nos enganaram mesmo, ou se o ataque desses clubes era muito ruim, porque a defesa realmente nos enganou. Assim, hoje, pra você ter ideia, é a terceira ou quarta pior defesa do Brasileirão, cara. Eu não imaginava isso. Eu imaginava aí que o Atlético teve aqueles 7 jogos muito ruins, né, sem vitória, ali queria, né, depois desses 7 jogos ali, iria dar uma estabilizada, né? Consolidada, né, voltar à boa fase da defesa, mas dali pra cá, conseguiu bons resultados, né, conseguiu vencer, mas só levando gol. Exatamente. Aí tivemos o último jogo, né, que a gente já sabia que estava classificado, né, porque se o Atlético empatasse, ia estar classificado, mas, porra, perder pro Alcas aqui seria foda, né? Meu Deus do céu. Essa fase de grupos metade aí, do time reserva, cara. Então... Essa fase de grupos, cara, se desse alguma coisa errada, seria... Nossa, eu não queria nem pensar nisso, cara. Quando os jogos estavam acontecendo, aquele jogo contra o Melgar, você falou, né, que, claro que tecnicamente era muito inferior, mesmo com um a menos, mas, cara, eu tava nervoso nesse jogo que tava absurdo. Porque a gente é atleticano, a gente sabe como é que funciona o negócio com o Atlético, né, cara? Ou é 8 ou 80. Exato. E o Atlético acabou metendo 4-0 ali no Alcas, né, com gols do Christian. Foi esse, né, o jogo onde o Lúcio Gonzalez se despediu, né? Então ele entrou e logo no comecinho foi substituído pelo Christian e acabou se aposentando, e todos os gols ali marcados foram, né, comemorados ali no estilo El Comandante. Até a Cadu fez gol nesse jogo, impressionante. Não, o Carlos Eduardo fez um golaço, né, no finalzinho. Ele e o Vitinho fizeram 2 golaços, né, o Christian também fez um belo gol, e o Abner fez um gol de cabeça, né, difícil a gente ver o Abner fazendo gol, mas aproveitando essa brecha aí na poderosíssima defesa do Alcas, ele acabou fazendo esse gol, e o Atlético terminou com 4-0. O Atlético fez em um jogo, né, o número de gols que ele tinha feito nas últimas 5 partidas, pra você ver como que é um negócio bizarro essa campanha do Atlético na fase de grupo. Segura aí, vem de novo o Furacão, Carlos Eduardo limpou, bateu! E o gol! Carlos Eduardo modelo, golaço aqui na arena! O Canezinha havia perdido o gol, mas ele recupera a bola, começa o lance, recebe uma pancada, a bola sobra lá na entrada da grande área pro Carlos Eduardo, ele domina, limpa o zagueiro, escolhe o canto, mete o pé nela, a bola entra, tá lá dentro do gol. Jogados 47 minutos, Carlos Eduardo é o nome dele, 7 é o número da camisa dele, vira a goleada da arena. Carlos Eduardo, modelo golaço de novo aqui na arena, modelo golaço do Carlos Eduardo. Atlético 4, Alcas 0. Então nós terminamos aí a fase de grupos em primeiro lugar, com 15 pontos, né? 5 vitórias e 1 derrota, com 8 gols marcados e apenas um sofrido, um saldo de 7 pro Atlético, a segunda melhor campanha, né, da fase de grupos, perdendo apenas para a campanha do Grêmio. Aí que tá, né, David? Aquela época ali que tava com 6 pontos, o Melgar com 9. Será que ainda você pensava que o Atlético era o favorito para ser campeão? Porque, pô, é bem como você falou, a gente esperava uma campanha muito melhor do Atlético nessa fase de grupos. É claro que foi a segunda melhor, mas ali na metade dessa fase de grupos o negócio ficou feio. Não, ficou feio. Ficou quase... Eu falei que era a minha expectativa antes, né? Quando teve ali o sorteio, eu achava que o Atlético era um dos... Eu tinha essa confiança, sabe? Eu falei, putz, o Atlético... Aqui é o lugar que o Atlético pode ser campeão, né? Diferente de uma Copa do Brasil, assim, que a gente vê os outros times e fala, putz, vai ser foda, né? Ali eu vi que o Atlético podia ser campeão. Mas realmente, durante a fase de grupos ali,
futebol que o Atlético estava apresentando ali e depois ter perdido o jogo contra o Melgar, realmente eu meio que dei uma desacreditada, assim. Mas, graças a Deus, o Atlético conseguiu reverter esse quadro aí, porque ia ser complicado. Foi a nossa defesa, né? A nossa defesa, basicamente, e o Vitinho ali que classificaram o Atlético para a segunda fase das oitavas, né? E aí, das oitavas da Sul-Americana, como a gente já falou antes, entravam ali os times que vinham da Libertadores. Então, vários times fortes entraram aí, né? Como Santos, LDU, Libertad. A gente levou uma sorte aí, hein? Levamos uma sorte, né? Porque o sorteio, né? A gente poderia pegar um time desses. Eu tava com medo de pegar um Santos, uma LDU logo de cara. Aí vocês falam, mas o Santos a gente eliminou ali na Copa do Brasil. Sim, o Santos, ele atualmente tá vivendo uma fase péssima, tá lutando contra o rebaixamento. Mas se a gente for lembrar, ele no começo do ano tava na final da Libertadores, né? Então, assim, não era um time que a gente falava assim, não, esse time é uma baba, né? Era um time forte, um dos times mais fortes que estariam na Sul-Americana. Então, a gente teve esse medo e quando o sorteio aconteceu lá no dia 1º de junho, né, foram definidos os confrontos e as chaves. E o Atlético já viu ali, então, que ele ia ter pela frente o América de Cali, que entre as opções era uma das mais acessíveis, mas que a chave não ia ser nada fácil, né? A gente ia ter ali times como Grêmio, LDU, né, já na próxima fase, e Penharol e Nacional ali se o Atlético avançasse mais ainda. Então, a chave do Atlético mostrou uma chave bem mais complicada do que aconteceu, por exemplo, lá em 2018, né, Nico? Exatamente. Claro que a gente levou uma sorte em relação ao primeiro sorteio aí, né, que foi o América de Cali, o nosso adversário, mas também levamos uma sorte que, mais uma vez repetindo, né, o Grêmio acabou, não sei o que aconteceu, cara, internamente no clube deles ali, porque, cara, é uma fase que realmente parece não ter volta, né, muito provavelmente vão cair pra segunda divisão aí, acho que vai ser muito difícil. E o América de Cali, cara, a gente levou tanta sorte que foi um dos piores, né, da fase de grupos da Libertadores, né, levou goleados aí de 6 do Atlético Mineiro, enfim. E o Atlético aí conseguiu passar com certa tranquilidade ganhando os 2 jogos. E além disso, o América de Cali estava vendo uma reformulação, porque lembre, do restante dos times sul-americanos, essa, né, ali de junho para julho, esses times estão vivendo o início de uma nova temporada. A temporada deles lá começa no metade do ano e termina na outra metade do ano. Então o América de Cali está vendo uma reformulação e contratou vários jogadores e daí deu uma cagada que eles demoraram para se inscrever e não pagaram ali uma multa e não conseguiram inscrever os reforços ali na competição. Então o time dos caras veio, né, sem os reforços, veio meio desfigurado. Então que colocou o Atlético como ainda mais favorito para essa vitória. E o Atlético pode contar aí com o seu novo reforço, o nosso querido craque Davi Terence. Tem tudo pra ser ídolo esse aí, hein? Vamos ver, né? Como é que vai ser. Ver. Vai ser. Mas tem tudo. Ó, quando eu tô otimista é porque, cara, o negócio pode acontecer, hein? Não, já foi um jogador importantíssimo, né? Não digo que foi o jogador mais importante desse ano, porque eu ainda coloco isso na conta do Nicão. Mas ele tem tudo pra ser ídolo num possível título da Sul-Americana. E o Davi Terence, ele, né, ele já tinha jogado a Sul-Americana. Ele jogou a fase de grupos pelo Penharol, jogou muito bem, fez gol no Corinthians, né? Ajudou o Penharol a eliminar o Corinthians, e daí veio dar continuidade na campanha da Sul-Americana aqui no Atlético. E graças a Deus a Conmebol não tem essa regra aí que o jogador que jogou essa competição para um time não pode jogar em outro, né? Senão ia se lascar. Ia se lascar, bicho. Mas eu também acho, né? O Terence aí chegou na metade do ano, basicamente, para nós, e já é um dos principais nomes do time, e se não o principal no momento, né? O Nicão, claro que talvez o mais importante do ano. E pra você ter uma ideia, né, e analisar como o Vitinho foi tão importante pro Atlético, ele ainda é um dos artilheiros do Atlético do ano e também é um dos mais importantes, porque fez gols muito importantes ali na fase de grupos da Sul-Americana e também gols na Copa do Brasil, né? Então acho que talvez o Christian ali em 4º lugar, né, aquela remontada contra a LDU que a gente já vai comentar, são os principais jogadores do Atlético no ano.
Não, o Vitinho fez gol importante até no Paranaense lá, que naquele jogo que a gente ganhou do Coxa lá com um golaço dele no finalzinho, foi um dos principais responsáveis por... E canhota, né? E foi um dos principais responsáveis por eliminar o Coxa na primeira fase do Paranaense, né? Foi algo maravilhoso. Então, Vitinho, que tinha tudo pra ser um dos nomes mais importantes do Atlético no ano, né? Mas vamos falar sobre a saída do Vitinho já. Eu sei que você tá com esse negócio. Eu sou viúva do Vitinho. Você sabe que eu sou viúva do Vitinho e eu quero... Se eu pudesse falar dele toda hora, eu falaria. Vamos falar mais pra frente da saída dele. Que ele ainda estava aqui pra jogar contra o América de Cali, inclusive foi bem importante nesse confronto. Então, o primeiro jogo lá, no dia 13/7 de 2021, América de Cali 0, Atlético 1. O Atlético fez um jogo não muito bom, ao meu ver, né? Foi o primeiro jogo que o Atlético jogou ali com 3 zagueiros. Eu não achei que foi um jogo muito interessante. O Atlético sofreu um pouco contra o América de Cali, só que devido à superioridade técnica, né, teve bastante chances de ganhar. Teve inclusive um golaço que o Vitinho fez. Nossa, contra-ataque que o Terans puxou. Que pecado. O Vitinho driblou o goleiro, driblou os zagueiros e meteu um golaço lá. Só que foi invalidado aí porque, segundo a arbitragem, o Terans dominou a bola ali com o braço, né? Eu vi ali com o ombro, né? Mas é uma situação complicada da gente conseguir falar, né? Então foi invalidado esse gol e a gente acabou tendo um pênalti depois que o Nicão bateu mal pra cacete, né? Como é de praxe do Nicão batendo pênalti. E sorte que o goleirão aceitou e a gente conseguiu sair com essa vitória nesse jogo. Tá autorizado, partiu, Nicão, bateu! Gol do Atlético! Nicão é dele e é pro filhote que vem aí, beijinho na barriga. Nicão coloca o Atlético na frente do América. Sorriso no rosto, bola na rede, o camisa 11 bateu, o goleiro foi, não achou nada. De novo pra você o gol de Nicão, o gol do Atlético. Bota no meio, pênalti bem batido é o que entra. 1 para o Furacão, 0 para o América. A gente levou uma sorte desgraçada mesmo, porque o Nicão já bate mal o pênalti, né? Bateu mal mais uma vez, aí o goleiro aceitou. Exatamente. Então saímos lá com a vantagem contra o América de Cali, e aí já éramos favoritos, ficamos ainda mais, né, pro jogo de volta. Mas vou te falar uma coisa, Nico, esse jogo do dia 20/7, ele separou algumas emoções pro torcedor atleticano, né, cara? Não foi tão fácil assim como parece, né? Porque foi uma goleada, né, 4-1, mas os gols ali, eles foram saindo mais no segundo tempo, né? A gente começou muito bem o jogo, botando pressão, tendo várias chances. Eu lembro que o Babi perdeu uns 2 ou 3 gols ali, que o Terans colocou ele na cara do goleiro e ele perdeu as chances. Fizemos um primeiro gol ali com o Vitinho, né? Numa jogadaça do Nicão com o Terans, aquela tabelinha ali foda pra caramba. Quase o Nicão ficou impedido. Aí ele tocou. Acho que foi um gol dos de PlayStation, né, cara? Foram tocando, o Vitinho só empurrou a bola pra dentro. Foi um dos gols mais bonitos do ano, esse aí. Com certeza. E aí, o Atlético começou já o segundo tempo tendo um jogador do América de Cali expulso, né? O cara levou o segundo amarelo depois. Aí a gente achou que ia ser gol atrás de gol, né? Exatamente. E logo em seguida, Pedro Henrique me faz uma puta de uma cagada naquele pênalti que ele deu uma bica na canela. O cara foi tentar chutar a bola e chutou a canela do atacante dos caras, Nico. Como é que pode um negócio desse, cara? Acho que ali a gente começou a ver que o Pedro Henrique tá numa fase desgraçada, né? Porque acho que desde ali ele não conseguiu ser tão seguro na defesa, né? Não sei. Claro que não foi esse o lance que culminou essa má fase, mas, cara, o Pedro Henrique... Não, foi um exemplo de uma cagada, assim, inacreditável que o cara fez, né? Tipo, como é que o cara faz um negócio desse? Um zagueiro que a gente sabe que tem qualidade, né? Ele tomou uma atitude ali muito bizarra, né? E acabou chutando a canela do jogador dos caras. E por essas e outras, David, que eu acho que, não sei se a galera lembra, né, daquela final do Paranaense 2020, que o Adriano acabou fazendo um pênalti bizarro ali, né, no Robson do Coxa. Cara, a gente acha, o Adriano tem uma história no Coxa e tal. Cara, eu acho que às vezes jogador de futebol dá uma cegueira, dá alguma coisa assim acontece, o cara faz uma cagada, né? Porque realmente esse lance do Pedro Henrique aí, parecia que ele era jogador juvenil, né? Não sei o que aconteceu. E, cara, acabou complicando um pouquinho o jogo pra gente, né, cara? Querendo ou não, a gente achando aí que com um jogador expulso, né, o Atlético ia deslanchar de fazer gol. Eles fizeram um gol fora de casa e o confronto ficou aberto ali, pelo menos por alguns minutos.
minutos, né? Exatamente. Na verdade não complicou tanto porque a sorte que o Atlético deu que logo na seguida ali a gente fez o gol com o Vitinho, né? O Nicão tentou dar uma bicicleta, né? Raspou a bola e sobrou pro Vitinho, que deu de primeiro e fez o segundo gol. Mas, como foi logo em seguida, nem deu tempo da gente se preocupar tanto. Mas é claro que ali a gente ficou, né, com o coração na mão, né? Porque um gol dos caras, eles iam estar classificados, né? Daí o Atlético deu uma tranquilizada, né? Ficou mais seguro no jogo. E aí fizemos o terceiro gol de pênalti, né? A gente já tinha tido quase um lance de pênalti ali que o Babi tinha sofrido, né? E o juiz, por incrível que pareça, não deu pênalti. E depois a gente teve um cruzamento na área e o goleirão saiu e deu um soco na cara do Babi, cara. Aquele pênalti foi... Cara do céu. E o Nicão, mais uma vez, né? Impressionante, ele fez 2 gols de pênalti, cara, num confronto. Exatamente. Mas bateu mal também isso aí, não bateu muito bem, não. O goleiro também eu não sei o que acontece com o Nicão, não, cara. Aí nós tivemos o quarto gol. Esses são os gols, assim, que são inacreditáveis, né? O Jadson tocou pro Canezinho, o Canezinho chutou de longe pra cacete e fez um golaço, cara. Fernando Canezinho vai bater pro gol. Golaço! Que isso, hein, Antônio Oliveira? Gol do Atlético! Classificadíssimo às quartas de final da Copa Sul-Americana. Um golaço, uma pancada de Fernando Canezinho. E daí o cara abre os braços assim, tipo, sou foda, né, galera? Sou foda. Vai se lascar, ô Fernando Canezinho, pelo amor de Deus. Não. Foi um golaço, né? Mas realmente, o Canezinho ali abrindo esses braços aí não tem muito porquê. A gente sabia, né? Não foi um dos piores que eu vi jogar, porque acho que até vi pouco, né? Mas, cara, graças a Deus, que contratação besta, né? Que contratação besta foi essa? Exatamente, eu até esqueci de falar no começo do programa, né? Foi o Marquinhos Gabriel, o Carlos Eduardo e o Canezinho. O Canezinho, inclusive, foi o primeiro cara anunciado ali e a gente ficou, what? Da onde surgiu esse cara? E a nossa preocupação naquele momento foi justamente confirmada, né? Porque o Canezinho realmente não joga porra nenhuma. Cara, eu quero entender, porque historicamente, não só no Atlético, tem diversas histórias nesse sentido aí, de jogadores que jogam, sei lá, na Bélgica, na segunda divisão turca, brasileiros aí que ninguém nunca ouviu falar e não dá certo, cara. O São Paulo, esse ano, trouxe, acho que o Souza, né, o nome do cara, que jogou aí a vida inteira no México. Cadê o cara, velho? O cara não dá certo no futebol brasileiro, entendeu? Não tô falando que o futebol brasileiro é um primor, né, a gente sabe que não é, mas esses caras não dão certo. E o cara tá na Liga Belga, já é um demonstrativo de que ele não tem muito espaço em outras ligas, né? Ligas mais importantes. E um time belga que não é dos mais conhecidos, né? Não é um Clube Bruges da vida, não é um Anderlecht, né? É um time super desconhecido. Exatamente. O Atlético trazendo o jogador da Bélgica sempre se foda, né? Foi primeiro com o G2 e depois agora com o Canezinho. Pelo amor de Deus. Pelo menos no Canezinho a gente não teve muito gasto ali pra contratar o cara, né? Foi uma contratação ali gratuita. Chegando então para falar das quartas de final, que essa daí foi o momento ali onde esse torneio começou a pegar de verdade, né, Nico? Aí foi começou a sofrer, né? Por incrível que pareça, né, o Grêmio acabou sendo eliminado pela LDU, porque o mesmo Grêmio em má fase, ele tinha conseguido ganhar o primeiro jogo lá em Quito, né, de 1-0, e acabou perdendo lá na arena do Grêmio por 2-1 e foi eliminado. Eu até preferi, né, porque esses times aí brasileiros são foda de enfrentar, né, cara? Eu sempre prefiro enfrentar um time de fora, assim, porque, não sei, às vezes sinto mais confiança. Desde o início a gente sabia que o Grêmio seria um confronto complicado. Eu acho que na hora mesmo ali do confronto, se decidisse fosse LDU ou Grêmio, o Grêmio realmente já estava numa fase bem complicada. E eu acho que nessa época do jogo entre LDU e Grêmio, eles acabaram culminando ali a fase terrível deles ali naquela derrota em casa. Eles acabaram ganhando fora, estavam jogando bem ainda, já estavam mal no Brasileiro. E aí o Atlético, eu acredito, né, que seria nesse sentido até mais fácil pegar o Grêmio. É claro que a LDU, a gente viu que foi um confronto muito disputado, né, muito parelho.
eu até preferia, nesse sentido específico, pegar o Grêmio. Exatamente, até porque os times de fora a gente não acompanha tanto, não sabe como é que tá a fase, como é que tá lá no equatoriano. A gente sabe que LDU, também. Esses times equatorianos aí mais conhecidos, normalmente são campeões ou ficam entre as primeiras posições lá, então não tem muita diferença, mas realmente eu sempre prefiro pegar time de fora, né? Tanto na final ali eu torci por Libertad passar, né, em vez do Bragantino, mas né, foi a sina do Atlético encontrar um time brasileiro aí na final. Então o Atlético, pela melhor campanha, né, ia decidir o confronto em casa, porque a LDU também vinha da Libertadores, então ela sempre ia decidir fora. Então o primeiro jogo lá no Equador e o segundo confronto em casa, e esse seria o primeiro confronto entre essas duas equipes, né? O Atlético nunca tinha enfrentado a LDU na Libertadores ou na Sul-Americana, né? Que é um fato bem interessante, né? A LDU é um time bem estabelecido, tradicional, né? Já foi campeão da Sul-Americana, já foi campeão da Libertadores, e o Atlético nunca tinha enfrentado, então foi mais um time que a gente teve um embate pela primeira vez e conseguimos sair vencedores. E tomara também que não seja tão próximo esses próximos jogos aí contra a LDU, cara, porque senão meu coração não aguenta, não. Nós não estávamos numa fase tão boa no Brasileiro já, acabamos perdendo o primeiro jogo pela LDU e eu achei que o caldo ficou bem grosso, assim, pra conseguir reverter na arena, né? E o segundo jogo na arena, todo mundo sabe como é que foi. O Atlético acabou inscrevendo aí alguns reforços que contratou naquela janela. Foi o Lucas Fasson e o Nico Hernandes, né, 2 zagueiros que a gente contratou aí de fora, né? O Lucas Fasson lá do Uruguai, né, um brasileiro que estava jogando no Uruguai, e o Nico Hernandes, né, veio lá do Atlético Nacional, né, 2 zagueiros, e o Guilherme Bissoli, que voltava do empréstimo do Cruzeiro. O Bissoli que voltou porque nesse meio tempo ali o Babi sofreu aquela lesão, perdeu o Babi e o Vitinho, parece que começou a culminar nessa fase ruim do Atlético no Brasileirão, né, Nico? E essa fase foi comprovada ali no primeiro jogo contra o LDU, que o Atlético perdeu por 1-0, e então toda aquela avalanche de negatividade que vinha do Brasileiro, né, se instaurou na Sul-Americana também. Não vou me alongar muito em relação ao Babi, né, que a gente já comentou. A gente acabou tendo o Kaiser e o Bissoli como opções, né? O Kaiser, infelizmente, aí teve maior parte do ano muito mal. Conseguiu implantar, assim, tecnicamente seu jogo, assim. Parece que quando ele entrava, só tentava na força. E, cara, Nossa, o Kaiser fez gols importantes ali na primeira fase sul-americana, mas, cara, depois disso, realmente só aquele gol de bunda, né, contra o Avaí, que, na verdade, foi uma das maiores cagadas que eu já vi ao vivo, assim, né? E ele acabou fazendo outro gol, né? Muito estranho na arena também, contra o Avaí. Ele acabou não conseguindo realmente implantar, assim, só a parte técnica nesse ano. Eu acho que, na verdade, talvez ano que vem, aí, se ele continuar no Atlético, que tomara que ele consiga, né, essa boa fase de gols e tudo mais. E a gente tinha também o Bissoli como opção. A gente sabe que o Bissoli tinha ido, não sei se tão mal no Cruzeiro assim, porque realmente não teve chances de jogar, né? Porque o Rafael Sobis está lá ainda, então a gente sabe que é um cara velho, um cara de experiência, que tem uma história no Cruzeiro, e talvez, sei lá, desbancar um cara desse numa fase do Cruzeiro dessa seria muito ruim pro elenco, né? E o Bissoli acabou não tendo tantas oportunidades lá, e acabou sendo importantíssimo, né, pro Atlético nesse jogo, David. Exatamente. O jogo de volta, eu lembro que a gente estava conversando muito ali naquela semana, a gente estava bem pessimista, né? Mas aí teve uma notícia que deu um alento pro Atlético, que foi que o Vitinho, que já fazia algumas semanas que não estava participando dos jogos, porque já estava acertado a venda dele, ele ia participar desse jogo por opção mesmo de desespero do Atlético, porque o Atlético tava vendo que a vaca tava indo pro brejo, o time tava muito mal no Brasileirão, aí tinha essa última cartada aí, que foi uma coisa assim que foi um pouco arriscada, porque imagine o Vitinho sofre uma lesão, cara, isso ia prejudicar muito. A gente sabe o quanto é importante para um jogador dessa idade conseguir sair para um grande centro, né? E ele estava sendo negociado na época lá com o Bordeaux da França, né? Então ele ia jogar num time bom lá da França e ia ganhar muito bem. Então imagine o cara perde uma oportunidade dessa. É claro que a gente, como torcedor, a gente pensa no Atlético, né? Claro que o jogador continue no Atlético, os jogadores, isso faz toda a diferença na vida dele. E se o cara acabasse se machucando, ele ia perder essa oportunidade de, sei lá, quintuplicar o salário dele. Então, falando profissionalmente, assim, foi um pouco arriscado, tanto pro Atlético quanto pro jogador. E né, ele não fez tanta diferença nesse jogo, mas é claro que foi bem importante para animar mais, né, o torcedor e elevar um pouco a nossa moral, que estava bem baixa, né?
Claro que era muito difícil, né? Seria um azar tremendo pro Vitinho, né? E pro próprio Atlético, porque dificilmente seria consolidada a venda se ele acabasse se machucando e tal, mas é muito difícil, né? De uma maneira estatística falando ali, acontecer dele se machucar realmente nesse jogo. Mas você comenta que não fez tanta diferença, assim, realmente, em questão de gols, assistência, ele não apareceu muito bem, mas ele é um jogador de muita velocidade, de muito drible, né? E que chama a atenção ali dos adversários no sentido da defesa. Então, talvez abriu muito espaço até pro próprio Christian se introduzir ali no ataque, conseguir fazer aqueles 2 gols, porque a gente vê muito bem isso, né? No primeiro gol, o Christian acabou tendo muita liberdade para fazer aquele golaço, e no segundo gol também, que foi um lindo gol, ele recebeu um passe ali em profundidade, né? Do Nicão ali, que também foi uma surpresa ali pra defesa da LDU. Então, acredito que nesse sentido, assim, o futebol são 11, né? E os 11 tem que se ajudar em seja gol ou não, ou assistência ou não, tem que haver essa movimentação. Mas eu falo até em relação ao Vitinho, né? Como realmente foi uma decisão errada, cara. Claro que foi em comum acordo com o jogador, com o seu staff, né? Claro que o Atlético não ia colocar o jogador sem esse acordo ali, né? Aconteceu com certeza essa conversa, mas pra você ver como foi uma decisão bem errada do Atlético, até pelos valores, né? Pro Dinamo de Kiev até foram valores menores. Deu errado a negociação com o Bordeaux e Sim. o Atlético se viu ali numa situação complicada, né? Porque o jogador já queria sair e tal, e eles acabaram pegando um negócio pior pra não acabar... Exatamente, mas eu não digo nem a venda pro Dinamo, eu digo a decisão de vender naquela hora da temporada, né? Uhum. Era um cara muito importante pro Atlético, a gente vê os números aí hoje, né? Ainda é um dos principais jogadores na temporada do Atlético, e aí num jogo decisivo aí, entrou em contato com o staff do jogador, conversou direitinho ali, colocou o cara pro jogo, pra você ver como realmente o elenco do Atlético, a gente sabe que não é um elenco numeroso, né? De diversos jogadores para diversas posições, e 2, 3 por cada posição, com níveis parecidos, não é, cara, não é. E Tanto que a principal contribuição do Vitinho nesse jogo aí foi ter impedido o Carlos Eduardo de entrar em campo. Também. Ajudou ali nesse jogo de 4-2 foi deixar esse rapaz no banco de reservas. Então, eu não sou tão focado em superstição, essas coisas assim, mas, cara, o Carlos Eduardo, quando tava jogando, o Atlético tava perdendo, era impressionante. Não tinha o que fazer. O Carlos Eduardo entrava em campo, fazia alguma cagada, fazia um pênalti, ou o Atlético levava um gol, então dificilmente o Atlético ia passar pela LDU com o Carlos Eduardo em campo. Não é questão de superstição, Nicolau, é questão técnica. Você tem um jogador ruim e você tem uma chance maior de perder. Essa que é a verdade. Sim, mas do Carlos Eduardo. aquele lance que ele fez o pênalti contra o Cascavel, né, cara? É um atacante, entendeu? Um atacante de lado, inclusive, um cara que nem precisava estar na área, né? Que é um cara baixo. Às vezes a gente leva aí um centroavante pra área pra tentar, né, uma defesa. Mas o cara nem precisava estar ali contra o Cascavel, né? Um time infinitamente inferior ao Atlético, seja time C, B, e o cara faz uma cagada daquela. Impressionante como a má fase influenciou ali naquela época o Atlético. Não, com certeza. Então, o Atlético foi pra esse jogo aí, como a gente falou, precisando ganhar de 1-0 ou de 2-0. 1-0 levaria pros pênaltis. 2-0 o Atlético se classificava diretamente. E começamos o jogo ali um pouco nervoso e tal, não tava muito bem. E de repente, Nicolau, gol do LDU. E aí, o que você pensou nessa hora? Cara, eu pensei que era o que eu tinha pensado lá na primeira fase, entendeu? Já era, não tem o que fazer. Vai conseguir fazer talvez, quem sabe, 2 gols aí. Enfim, realmente não acreditava nessa remontada do Atlético aí. Comecei a acreditar naqueles 2 gols relâmpago do Christian, né? Ali eu comecei a ficar eufórico e falar, não, o Atlético vai terminar 6-1 esse jogo. E, né, o Atlético foram 2 gols ali, cara, muito na sorte, parece, né? Porque o time não tava jogando bem. Aí o primeiro gol foi tipo uma jogada individual totalmente. Cara, é total mérito do Christian. O cara saiu driblando ali da intermediária, chegou e deu um chutão, o goleirão aceitou, né? Não era um chute tão difícil assim de pegar, um chute forte, mas não foi tão no canto. E aí que começou a dar aquela animada no time. Do Pelaza, deu a bola mais à frente para o Corinthians, evitou o marcador, vai para dentro da grande área, vai empatar o Furacão, limpou, ajeitou, bateu! E o gol! Gol!
Atlético é do Atlético, é do Atlético! E aquele segundo gol foi, eu acredito, foi mais sorte. O Nicão meio que cruzou aquela bola ali, meio no perereco ali, deu atrapalhada da defesa dos caras e sobrou a bola pro Christian marcar. O Nicão realmente quis mandar aquela bola ali pro Bissoli, enfim, pro Christian também, que tava entrando ali no meio da defesa, mas realmente foi um pouquinho de sorte, sim, porque acho que até pegou um pouco no calcanhar do Bissoli, acabou enganando o goleiro, aí o Christian conseguiu se livrar do goleiro e fazer um belo gol, né, dos zagueiros também. E o primeiro gol, a gente até comenta assim, mas pode ser também demérito da defesa, né, não acompanhou o cara, mas realmente é uma surpresa, acho que nem os técnicos do Atlético estavam esperando que o Christian desse aquela, não tava nem no script, foi uma né? jogada estilo Vitinho, né, cara, que o Vitinho ali ia sair driblando e ia chutar na entrada da área, né, e aconteceu com um dos nossos volantes, né, isso que deu mais surpresa. E o sistema defensivo, né, da própria LDU também encarou aquilo como uma grande surpresa, porque não esperava isso, né, e é interessante até comentar que com esse gol aí, o segundo gol do Christian, ele é um dos principais volantes da história do Atlético, hein? Ele supera em gols o Bruno Guimarães e o Lúcio Gonçalves. Você vê? Então, o Christian aí, ele tem uma participação muito boa lá na frente e tava perdendo espaço pro Eric ultimamente nesses últimos jogos, uma coisa que também não dá pra entender. Mas não vamos perder muito tempo, senão a gente vai... Não vou nem comentar isso porque, cara, já subiu o sangue. Então, o Atlético faz 2-1 e, né, a gente pensa, puta, agora falta só um. E de repente agora vai lá, numa jogada também foi muito cagada da defesa. Marcinho, eu acho que naquele lance o Richard sofreu uma falta, porque os caras empurraram o Richard ali, ele acabou caindo. Claro que ele ficou sentado que nem um imbecil, mas eu acho que ele sofreu falta. E o Marcinho deixou o jogador da LDU totalmente livre ali pela direita, né? Sabe que o jogador da LDU, eles estão acostumados a bater, né? Os caras chutam forte, eles estão acostumados por causa da altitude, né? Eles chutam bastante e eles chutam bem, né? Esses jogadores equatorianos, cara, duas coisas que eles fazem bem, é chutar e correr. Aí deram espaço pro cara, ele chutou e não deu chance pro Santos conseguir fazer a defesa, e aí outro balde de água fria ali pro Atlético. Só que esse balde de água fria foi menor porque a gente já tinha feito o mais difícil, que era, né, já fazer 2 gols, que daí não ia faltar 3, né, ia faltar só mais 2, e aí a gente ia pro segundo tempo no tudo ou nada. Eu achava mais nada do que tudo, né, eu tava mais pessimista do que confiante, mas a história do segundo tempo ali foi uma loucura. Acho que esse foi um dos jogos que eu realmente mais passei mal, assim, assistindo. É um jogo histórico, a gente até colocou no programa passado, citamos ele como um dos grandes jogos da história da Arena Nova, e o segundo tempo nos mostrou isso, né? O Bissoli acabou achando aí 2 gols, até tem alguns amigos coxa, né? A gente tava conversando depois desse jogo, né, quando o Atlético já estava classificado, um amigo meu falou, cara, o Christian fazia 2 gols daquele. O Bissoli, totalmente desacreditado, a torcida também não estava confiando no Bissoli, né, porque realmente eu não estava confiando no Bissoli. Fazer 2 gols, cara, esse time tem pacto com o demônio, não tem o que fazer, entendeu? Passado da LDU dessa maneira, com 4 gols, 2 do Christian e 2 do Bissoli, é bizarro. Então, só pra gente, né, passar a régua nesse jogo, o terceiro gol foi de Bissoli, um cruzamento do Marcinho, o Terence deu a cabeçada ali e o goleiro defendeu, e sobrou o Bissoli bem posicionado, né, mandou a bola pro fundo da rede, e ali foi o momento que eu falei, puta, é agora. O Atlético conseguiu fazer um gol cedo, agora é hora da gente conseguir virar. E logo em seguida teve, né, um pênalti que não foi dado, né, inicialmente, né, em cima de quem? Christian, exatamente. E aí ele foi puxado ali por um zagueiro dentro da área, e aí o VAR chamou, né, parou o jogo, chamou o juiz, e aí foi aquele momento ali que a gente tá com o cu na mão, né, Nicolau? A gente tá... Imagina se perde esse pênalti, cara. Não, primeiro pro cara, pra ver se o cara ia dar pênalti. Quando a gente começou a ver a cena, a gente falou, puta, é pênalti, né? Isso tem que ser pênalti. E aí o juiz foi lá e deu o pênalti, e a gente ficou, quem bate? Né? Eu fiquei com medo do Licão pegar pra bater esse pênalti. Eu tava perdendo. E o Bissoli foi sacudo, né? Pegou a bola e conseguiu bateu no meio, né? E conseguiu fazer o gol. Se prepara aí, torcedor. Dá uma respirada aqui. Autorizado Bissoli. Autorizado Bissoli. Balança Bissoli. Bissoli, Gabarini. Bissoli, Gabarini, Bissoli. E o gol!
Atlético! É do Atlético! É do Atlético! Bissoli! E que deu aquele alento ali pro torcedor. E aí, Aquela batida de segurança, né? Acho que ele foi bem, assim. Ele é um cara jovem. Eu acho que, como você falou, ele realmente teve culhão ali pra pegar e meter essa bola pra dentro. com certeza. O final do jogo ali foi só esperar acabar, né? Mas quem disse que isso é fácil, né? A gente tava Não. muito nervoso e só conseguiu extravasar ali depois que o juiz apitou, né? Eu lembro que foi, assim, um jogo realmente que a gente entrou pra história. Foi que a gente começou a imaginar o Atlético campeão e aquela imagem começou a ficar mais clara. Essa semifinal, ela se desenhou ali com um favoritismo leve ali pro Peñarol, porque o Atlético deu sequência ali àquela fase ruim que ele tava, né? O jogo contra a LDU não deu jeito nisso, né? E o Atlético começou a reagir um pouco mais perto da semifinal, depois que o Antônio Oliveira foi demitido, né? Depois que a gente foi eliminado ali contra o Cascavel. Aí o Antônio Oliveira foi demitido, o Atlético perde de novo, agora pro América Mineiro. E depois começa a engatar vitórias ali contra o Santos, contra o Juventude, contra o Grêmio. Se classificamos aí na Copa do Brasil e aí o Atlético começou a se recuperar. Mas mesmo assim, o Peñarol era um pouco favorito, né? Por toda a campanha que eles iam fazendo. Tinham já eliminado o Corinthians, tinham eliminado o Nacional do Uruguai, né? Vinham com jogadores aí ótimos, como o Canóbio, o Agustín Álvares, que ainda é o artilheiro da Sul-Americana, com 10 gols. Facundo Torres também, que é um ótimo jogador. A mídia ficava dividida, não estava no geral 50-50, mas o Peñarol, pela fase, ele estava com um favoritismo a mais. Eu estava junto ali, eu não via nenhum dos dois como favorito, né? Eu tava no 50-50. Você que tava pensando nessa época, Nicolau? Não, eu também acho que eu tava bem dividido, cara. Pelo fato do Atlético jogar a segunda em casa, eu tinha até uma certa esperança ali, talvez uns 55-45, quem sabe, mas tava muito dividido também. É muito difícil, por todos esses detalhes que você comentou e também pela perda do Vitinho, né? Não, É claro que a gente tem a inscrição do Pedro Rocha, né, que a gente vai comentar um pouquinho mais com detalhes depois, né, que foi importantíssimo nesse confronto contra o Peñarol, mas a falta do Vitinho também, junto com a fase mais ou menos ali no Brasileiro, né, aquele altos e baixos ali começou, ganhando novamente algumas, a gente ficava aí com um certinho receio. Pedro Rocha e Pedrinho, né, o lateral esquerdo, foram inscritos aí pra semifinal. Sim. E o Atlético, então, foi pra esse jogo aí do Uruguai aí com aquela sensação, né, de... Sempre quando vai no Uruguai, assim, dá aquele medo, né, porque o Peñarol normalmente é um time muito de sair na porrada. Então tivemos o primeiro jogo, né, e a gente já começa o jogo com aquele gol do Terence de bicicleta. Emblemático. Que maneira de começar um jogo importante, né, Nico? Um golaço do Terence no ex-clube dele, aí ele dando aquele migué, né, tipo, não vou comemorar e tal, mas dá pra ver que ele tava rindo pra caralho, tipo, eu sou foda, né, cara, fiz um gol de bicicleta e tal. Dividiu, perdeu, Marcinho ganha, abre Nicão cruzou, Zé Ivaldo, desvio de cabeça, tentou meter uma bicicleta pro gol, rede do Rei, gol! Rubro-negro! É do Rei, Davi, Terence marca pro Furacão, sai na frente o Furacão, de novo brilhando na história o Atlético, bola pela direita, Marcinho divide e ganha, abre Nicão com pé canhoto, serviu, Zé Ivaldo deu toque na frente, abriu no cruzamento, e aí no toque de bola, perfeito, o Furacão no ataque, funciona o ataque do Atlético, com 3 atacantes, Nicão, a casquinha de Bissoli, e a bicicleta de Davi Terence. Não, o Terence é um cara também muito amado pelos torcedores do Peñarol e tal, e realmente, cara, foi o que, 2 minutos de jogo, ele fez aquele gol lá, um vacilo também, acho que
somado à plasticidade, né? Foi um gol tão bonito, mas também foi um vacilo da defesa do Peñarol ali, né? Acho que estavam ainda entrando no jogo, mas realmente foi um gol emblemático, ainda mais que foi em cima do Peñarol. E a partir desse gol aí, o Atlético começou a levar um chocolate ali do Peñarol, né, cara? A sorte que a gente conseguiu se defender ali, mas o Peñarol veio com tudo pra cima, né? Naquele primeiro tempo foi o momento que o Atlético mais sofreu, né? Sofreu empate, uma cagada nervosa ali do Richard, depois do Zé Ivaldo, começando com o Marcinho também, de novo, jogada pela direita. O Pedro Henrique também foi mal nesse lance, foi um apagão, né, da defesa. Deixaram o cara fazer gol. Esse Augustin Aures é um matador, né? Então deixaram ele na frente do goleiro, não tem como, o cara fez o gol. E no segundo tempo foi aí um momento que o Atlético conseguiu controlar mais o jogo, só que parecia que só tava controlando, que tava meio sossegado com o resultado. E achamos aquele gol lá com o Pedro Rocha, a falta cobrada aí pelo Marcinho, a bola, né, foi desviada aí pela defesa, chegou na entrada da grande área e Pedro Rocha conseguiu um belo chute ali, passou no meio de todo mundo, enganou o goleiro, acabou entrando no cantinho, mais um golaço, e o Atlético fazia 2-1 naquele momento. E o Pedro Rocha, ele foi um cara que até nos primeiros jogos ali pelo Brasileiro não foi tão bem, mas como eu disse, no confronto contra o Peñarol ele foi importantíssimo. E o Atlético até no segundo tempo ali, como se comentou, tava administrando o resultado, que não era um resultado ruim, né, 1-1. Tava bom, mas o futebol, né, ele é feito de várias situações. A gente tava administrando muito bem o resultado e por conta disso nós conseguimos aí, com uma felicidade do chute do Pedro Rocha, e conseguir esse segundo gol e vencer a partida. Mas a administração no segundo tempo foi muito boa do Atlético, porque viveu ali momentos muito ruins no primeiro tempo. O Peñarol teve 2 ou 3 chances claras de gol, graças a Deus só uma entrou, mas no segundo tempo toda essa pressão que o Peñarol fez no primeiro não aconteceu, né, David? Então eu acho que fez parte de uma ótima estratégia. O Atlético conseguiu se defender bem, conseguiu controlar o Peñarol e no segundo tempo sofreu pouco, né, e conseguiu sair com um resultado positivo, trazer um resultado enorme pra cá, 2 gols marcados fora de casa, realmente colocaram o Atlético aí como o principal favorito nessa competição. E aí fomos pro segundo jogo, Nico, o que você tava pensando pra esse segundo jogo? Cara, eu sou um cara muito nervoso sempre, eu tava um pouco mais tranquilo, porque eu tava aqui pela vitória fora de casa, né, pela superioridade, assim, até em relação à estratégia, em time em si, né, o Atlético tinha tudo aí pra ganhar sem maiores sustos, e até foi o que aconteceu, né, David? Claro que o Peñarol fez um pouco de força, é um time enorme, gigante, muito copeiro, mas o Atlético soube se portar muito bem, né, e vencer com tranquilidade. Exatamente, Nico. O Atlético, né, conseguiu controlar bem o jogo, né, sofreu um pouco no primeiro tempo, fez um belo gol ali numa disparada do Terence, naquela corridinha ali, que não é muito rápido, né, mas ele tem um bom controle da bola, então os caras não conseguiram roubar a bola dele, rolou pra trás e o Nicão fez aquele belo gol, e aí talvez... E o Nicão foi muito inteligente nesse lance, né? Porque ele acompanhou a jogada. Claro que se a bola tá indo pro campo de ataque, é claro que os atacantes têm que ir lá tentar alguma coisa, não vai deixar o Terence sozinho. Mas ele acompanhou de maneira muito inteligente, né? Porque o Terence estava indo meio que sem rumo nenhum, né? Aí acabou, até acredito que a defesa do Peñarol vacilou mais uma vez, deixou o Nicão ali em condições de receber a bola e fez um bonito gol. E depois nós fomos controlando mais o jogo, o time do Peñarol começou a ficar muito nervoso, né? E no segundo tempo, né, o Atlético conseguiu matar o jogo com aquele segundo gol feito pelo Pedro Rocha com uma assistência do Nicão, né, que foi o nome desse jogo. E o Pedro Rocha acertou um belo chute para sacramentar a nossa classificação e a ida para a final. Furacão na entrada da grande área, veio o Nicão, dominou, meteu para Pedro Rocha na entrada da grande área, prepara o tiro, bateu! E o gol! Gol! É do Atlético! Se o primeiro gol, 50% foi do Terence, 50% foi do Nicão. Nesse segundo gol, o gol da classificação do Atlético Paranaense, 50% do Nicão, 50% do Pedro Rocha. Limpou o zagueiro Nicão na entrada da grande área no contragolpe do Furacão. Ele limpa, passa pelo marcador, dá uma roladinha na entrada da grande área e fala... Pedro Rocha faz
abraça. Pedro Rocha faz e me abraça. A bola chega na perna direita do Pedro Rocha. Artilheiro é isso aí. Matador é isso aí. Ele ajeitou, perna direita, fuzilou, a bola entrou. Tá lá dentro do gol. No fim, esse confronto aí contra o Peñarol, ele acabou sendo mais fácil do que a gente estava esperando. Não que os jogos tenham sido fáceis, mas o placar agregado de 4-1 mostrou que o Atlético realmente teve uma dominância na sua estratégia. Não dá para dizer que o Atlético jogou muito melhor do que o Peñarol, até porque o Peñarol ele foi mais incisivo em vários momentos, né, do confronto, até porque saiu atrás logo no começo dos dois jogos, mas o Atlético, na sua estratégia, ele conseguiu ser mais assertivo, né, e isso trouxe uma classificação aí um pouco mais tranquila, né, e não foi tão desesperadora quanto aquele jogo contra a LDU. A gente vai discutir um pouquinho sobre quem é o favorito para a final também, né? Mas eu acho que esse confronto mostrando essa competência, essa superioridade do Atlético, né, numa semifinal contra um time enorme, né, um clube enorme, esse confronto, claro, da final tá muito equilibrado, tá muito difícil de achar um favorito aí, porque o Atlético é um time copeiro, o Bragantino tá voando, mas eu ainda coloco o Atlético como favorito, porque além de ser um time copeiro, vem de uma semifinal muito bem jogada, né? Com certeza, o Bragantino ali realmente colocou o Libertad na roda. Mas o Libertad é fraco, né? O Libertad não é tão forte quanto o Peñarol, mas o Bragantino fez justamente o que era esperado ele fazer. 5-1 no agregado e bem forte também. A maior parte do eixo está colocando o Bragantino aí como time favorito. É claro que tem muita gente aí que torce contra o Atlético, né? Porque o Atlético já está crescendo demais, né? Então o pessoal fica com um pouco de medo do Atlético acabar roubando o posto dos times deles, mas a gente já tem mais segurança, mais confiança, já é campeão de uma Sul-Americana. Isso faz muita diferença, né? O time do Bragantino é novo, né? Um pouco inexperiente. Numa final, pode ser que isso pese a nosso favor, e agora é só esperar como que a gente vai chegar para essa final. Faltam aí algumas semanas para ela acontecer. O Atlético vem de uma fase aí esquisita, né, no Brasileirão. Eu acho que essa é a palavra, esquisito. Depois que o Valentim foi oficializado ali, deu uma baixada na moral da galera, né? Não era o que a gente estava querendo, não era o que a gente estava precisando, mas esperemos que o Valentim consiga trazer alguma coisa de interessante aí, né, pro Atlético, né? Não desestabilize o que já está numa boa campanha. A minha expectativa, né, é que o Atlético consiga se encontrar, consiga estabilizar e chegar bem pro confronto. Não dá para chegar ali com uma fase ruim, porque isso acaba prejudicando muito a moral do time, a confiança, e numa final faz toda a diferença. Eu acho imprescindível esse período agora até a final. A gente tem aí um mês, basicamente. Chance de título, e um título gigantesco como esse, tá batendo na porta agora. Tem que apostar as fichas, né? Tem que ir com tudo, e a gente confia nesse time. A gente acredita que dá pra ser campeão. Claro que se for vice, a gente vai ficar triste e tal, mas, cara, eu pelo menos vou aplaudir o Atlético pela campanha, que até aqui foi uma campanha bem interessante. Foi uma campanha bem legal. A última vez que nós jogamos a Sul-Americana, nós fomos campeões, e daí nossa próxima vez já chegamos na final. Isso mostra que é um torneio que o Atlético tá se acostumando, que o Atlético sempre chega ali nas cabeças. Então isso eu acho bem importante. Eu sei que não é a tônica desse episódio, mas já que você trouxe a questão do Valentim, né, que deu aquela baixada um pouco na moral dos jogadores. Nós somos aqui torcedores, né, a gente tem que ser bem aberto no que a gente pensa, no que a gente acha. Pode ser uma besteira que a gente esteja falando, mas a gente tem que falar, a gente tá falando também com torcedores. Eu acho que, claro que eu não vou trazer os números exatos, mas pelo menos uns 70% aí foi de desaprovação do Alberto Valentim na sua chegada. Eu sou um torcedor que não gostei dessa contratação, achei realmente sem pé nem cabeça, assim. E, cara, o Atlético tem, né, às vezes certos comportamentos bem amadores, a gente não entende muito bem. É um time tão grande, um time tão copeiro, que vem disputando aí quase todos os anos competições continentais e vem chegando bem no Brasileiro, campeão da Copa do Brasil. Trazer o cara nesse momento da temporada eu achei um erro, e tomara que não seja realmente o pior erro da temporada, porque se a gente chegar sem moral, chegar mal no Brasileiro lá, né, na final da Sul-Americana, eu acredito que tem muito a ver com essa mudança que acabou acontecendo agora. Beleza, então finalizamos o nosso primeiro especial aí
da Sul-Americana. Daqui 2 semanas, no próximo episódio, a gente vai fazer uma comparação aí dos times de 2021 e de 2018. Vai ser divertido, hein? Vai ser divertido, vai ser polêmico, com certeza. Então esperamos você lá. Esperamos você, então, na próxima semana. Um abraço, Nico. Valeu, David. Foi muito legal relembrar essa campanha desse ano e estamos esperando vocês aí pro próximo episódio, que vai também relembrar a campanha histórica de 2018. Tem tudo para ser muito divertido aí, a gente tá super ansioso. Com certeza. Abraço, galera. Fui! Valeu, saudações rubro-negras.